Há momentos na história em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Lugares onde o tempo parece respirar, onde cada pedra guarda segredos e cada sombra esconde perguntas que ninguém conseguiu responder. A Biblioteca de Alexandria foi um desses lugares, um farol levantado contra a escuridão da ignorância, um sonho ousado o suficiente para tentar capturar todo o conhecimento do mundo em um único templo. E como toda luz intensa, ela projetou uma sombra igualmente profunda. Antes de atravessarmos essas ruínas de memória, seja bem-vindo ao 4 Atos, um canal dedicado a revelar as histórias que moldaram o mundo. Aqui cada narrativa é construída com cuidado, mistério e profundidade, guiando você por eras, ideias e civilizações que deixaram marcas eternas. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque hoje juntos vamos reconstruir uma das maiores perdas da humanidade. A história da Biblioteca de Alexandria começa muito antes das chamas que a destruíram. Ela nasce no século III a.C., quando Alexandre o Grande funda uma cidade na costa do Egito. Ele sonhava com um centro que unisse culturas, povos e línguas, um núcleo onde o mundo conhecido se encontrasse. Alexandre morreu jovem, mas seus sucessores herdaram não só o território, mas também sua ambição. E foi Ptolomeu I quem transformou esse sonho em algo ainda maior. Uma biblioteca capaz de reunir todo o conhecimento existente e até mesmo o que ainda seria descoberto. Mas Alexandria não era apenas uma cidade bonita. Ela era estratégica, pulsante, cheia de mercadores, filósofos, matemáticos, astrônomos e navegadores. Era o ponto onde o Oriente encontrava o Ocidente. E no coração dessa metrópole nasceu a biblioteca, acompanhada do Museion, um centro de estudos que funcionava como uma universidade ancestral. Ali grandes mentes tinham moradia, salário, alimento e liberdade para questionar tudo. O objetivo era simples e audacioso: entender a lógica do universo. Estima-se que a biblioteca chegou a abrigar centenas de milhares de pergaminhos, obras da Grécia, da Pérsia, da Índia, da Mesopotâmia, do Egito, da África e de outras regiões que até hoje permanecem misteriosas. Dizem que quando navios chegavam ao porto, seus pergaminhos eram confiscados temporariamente. Copistas habilidosos os reproduziam com perfeição. E então um dilema surgia: devolver o original ou guardar para si o exemplar mais valioso. Em muitos casos, Alexandria escolhia a sabedoria. E ali, entre corredores silenciosos e salas iluminadas por lamparinas, mentes brilhantes mudaram o mundo. Eratóstenes calculou o tamanho da Terra com precisão impressionante. Herófilo estudou o cérebro humano como ninguém antes. Arquimedes trocou cartas com estudiosos alexandrinos que influenciaram suas descobertas. A biblioteca era mais que um prédio. Era uma respiração intelectual que, por séculos, manteve a chama do conhecimento acesa, enquanto impérios nasciam e morriam. Mas tudo o que se eleva demais atrai olhares perigosos. Alexandria crescia, brilhava, prosperava, e isso despertava ambição, medo e disputas políticas. Sua riqueza intelectual se tornou alvo. Seu acúmulo de saberes incomodava. E como tantas vezes na história, onde há poder, há conflito. A biblioteca estava prestes a entrar em uma era de tormenta. A primeira grande destruição teria ocorrido durante a campanha de Júlio César no Egito. Em meio à guerra civil, uma frota inimiga se aproximava do porto de Alexandria. Para impedir o avanço, César ordenou que seus próprios navios fossem incendiados, uma estratégia ousada que se voltou contra ele. O fogo se espalhou pelo vento, alcançando depósitos próximos e, segundo muitos relatos, devastando parte dos arredores da biblioteca. Não sabemos quanto se perdeu naquele dia, mas sabemos que o dano foi enorme. E pela primeira vez, a biblioteca sentiu a fragilidade de sua existência. Mas essa não seria sua última noite de escuridão. Outros conflitos internos, tensões religiosas, disputas de poder, cada crise deixava marcas. E ainda assim, Alexandria insistia em renascer. Pergaminhos eram reescritos, espaços reconstruídos e o sonho persistia. A primeira parte da nossa história termina com a biblioteca ferida, mas não destruída. Uma luz ainda pulsa entre suas paredes, mas o mundo ao redor começa a mudar. E quando o mundo muda rápido demais, nem os maiores templos do conhecimento conseguem resistir por muito tempo. A segunda parte da nossa jornada começa em um período turbulento. Alexandria já não era mais a mesma cidade de outrora.
A energia criativa ainda existia, mas agora estava cercada por tensões religiosas, revoltas populares e o crescimento de novos poderes que viam o conhecimento antigo com desconfiança ou ameaça. No século IV, o Império Romano passou por profundas transformações. O cristianismo se tornou a religião dominante, e antigos templos, escolas e centros de saber passaram a ser vistos com outros olhos. Não porque o conhecimento fosse inimigo da fé, mas porque o controle do conhecimento sempre foi um instrumento de poder. A biblioteca, com sua herança pagã e intelectual, era um símbolo do mundo antigo que alguns queriam apagar. Nesse contexto surge um episódio trágico: a morte da filósofa Hipátia de Alexandria, uma mulher brilhante, matemática, astrônoma e professora, que ensinava uma filosofia baseada na razão e na observação. Hipátia se tornou um símbolo do que Alexandria representava. E justamente por isso, sua existência incomodou aqueles que temiam o pensamento livre. Em 415 d.C., ela foi assassinada por um grupo fanático. Sua morte simbolizou o fim de uma era, e muitos acreditam que, junto com ela, parte do que restava da biblioteca também pereceu. No entanto, a destruição total não ocorreu de uma só vez. Ela foi lenta, fragmentada, um conjunto de tragédias sucessivas que, ao longo de séculos, apagaram a memória do maior repositório de conhecimento do mundo antigo. A última grande ferida teria ocorrido no século VII, durante a conquista árabe do Egito. Existem relatos controversos de que o restante dos pergaminhos teria sido destruído. Outros dizem que nessa época já quase nada existia. A verdade é que a biblioteca desapareceu não em uma noite, mas em muitas, no silêncio, no abandono, na negligência de gerações que não perceberam que estavam deixando morrer algo insubstituível. E talvez isso seja o mais doloroso. Não foi apenas o fogo que destruiu a biblioteca, foi o tempo, a política, a intolerância, as escolhas humanas. Ela não ruiu de uma vez, foi sendo apagada aos poucos, como uma chama que se apaga quando ninguém mais cuida dela. Mas o legado da biblioteca não desapareceu. Suas ideias viajaram pelo mundo. Seus métodos sobreviveram em academias, escolas, universidades e manuscritos que escaparam à destruição. A biblioteca ensinou ao mundo que o conhecimento precisa ser protegido, compartilhado e valorizado. Ela nos lembra que tudo o que esquecemos, o tempo destrói. E hoje, ao olharmos para a sua queda, percebemos que a maior perda não foram os pergaminhos queimados, mas as perguntas que nunca serão respondidas. As teorias que jamais conheceremos, as ideias que nunca floresceram. A Biblioteca de Alexandria nos mostra que quando deixamos o conhecimento morrer, nós também perdemos parte de quem somos. Se você chegou até aqui, obrigado por honrar essa história comigo. Se inscreva no 4 Atos, deixe seu like, comente e compartilhe. Isso ajuda este projeto a continuar iluminando o passado, para que nunca mais deixemos que a escuridão apague aquilo que a humanidade lutou tanto para aprender.